Olá, amigos e irmãos, 43º dia do nosso desafio, Romanos 6 e 7. Vamos lá? Lembrando que o tema da carta aos Romanos é justificação. Então, Paulo vai começar a contrapor, já começou e agora continua, o estado de pecado do ser humano. Então, no capítulo 5, ele vai mostrar como que o pecado passou a todos os homens através de Adão. Todos nós somos descendentes de Adão, somos pecadores. Nós não temos responsabilidade pelo que Adão fez, porque nós mesmos fazemos pecados, nós mesmos pecamos. Então não precisamos ficar com raiva de Adão quando chegar no céu, né? Tem gente que brinca, né? Quando chegar no céu eu vou brigar com Adão. Não precisa, é só você não pecar, né? Já que Adão é culpado por você, então faça você o que Adão não fez, né? Adão devia ter resistido à tentação e não resistiu, então você também. Então se você, né, é tão bom, resista também à tentação, né? A gente começa a ver que não é fácil, né? Por que isso? Porque nós temos essa natureza caída, né? Essa natureza que nós já nascemos com ela. E aí, no capítulo 6, Paulo vai dizer que nós somos livres do pecado através da graça de Deus, não pelas obras da lei. Nós somos livres do pecado não porque somos bonzinhos, porque nós não conseguiríamos, mas porque Cristo morreu por nós. E nós morremos para o pecado. Assim como Cristo morreu, nós também, sendo seus discípulos, devemos também morrer para o pecado, para as nossas paixões. É por isso que Cristo fala lá atrás: a quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem considerar a sua vida preciosa, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida, achá-la. Lembra de Cristo ensinando isso nos evangelhos? Então o ensino de Paulo é igual, né? Ele vai dizer que nós temos que morrer para nós, assim como Cristo morreu, nós também temos que morrer. Para quê? Para as nossas paixões, para os nossos desejos, para as nossas concupiscências. E aí nós vamos fazer isso acabar. Quando a tentação vier, a gente deveria responder o seguinte: não, eu não quero, porque morto não tem vontade, né? O cristão é é como se fosse um zumbi, sabe, um zumbi do filme? Então, ele é morto por fora, né? E vivo por dentro, né? Você olha, ele está morto, a carne morta, o corpo está morto, mas o espírito está vivificado. É um zumbi, né? A gente brinca muito isso, né? Então, Paulo vai falar isso no capítulo 6 e vai mostrar a lei que que nós vivíamos na lei, né? Mas agora nós somos salvos pela graça. E porque o pecado nos condena, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E no capítulo 7, Paulo vai comparar, vai explicar melhor a questão da lei. O casamento, Paulo vai dizer, né, que quando uma pessoa está casada, ela está obrigada com o marido, com a esposa, enquanto os dois viverem, né? A lei é assim também, só que houve uma morte, né? Houve uma morte, a morte de Cristo. O cumpridor da lei morreu, então a lei terminou ali. O compromisso da humanidade em ter que cumprir a lei para a salvação morre em Cristo. E agora nós estamos já nessa nova aliança, nesse novo casamento, um casamento baseado na graça. É isso que Paulo vai dizer aqui no capítulo 6. Aí ele vai falar: é a lei pecado? Não, não é pecado. Não tem problema a gente cumprir a lei. Não tem problema a gente reconhecer que a lei é boa, é justa, mas isso não traz salvação, porque a lei, Paulo vai dizer a partir do versículo 7, que ela simplesmente aponta ao pecado. A lei é boa. Teoricamente, se alguém cumprir toda a lei, ele está salvo, mas isso é impossível. Nós não conseguimos, né? Porque nós estamos, Paulo vai dizer, porque a gente tem prazer na lei de Deus, mas na prática, nos nossos membros, no nosso corpo, a gente não consegue praticar a lei. A lei fala, né? Não mentirás, a gente acaba mentindo. A lei fala: não darás falso testemunho, a gente acaba dando falso testemunho. A lei fala: não adulterarás, acaba acontecendo adultério. Então, esses pecados que a lei aponta é como se fosse um espelho. A lei, ela é um espelho para nós. A lei que está lá no Velho Testamento, que Deus passou para o povo, é o padrão de Deus, né? A lei, pensa assim nos 10 mandamentos, vamos pensar que os 10 mandamentos é um resumo da lei, né? Êxodo 20, versículo 1 em diante. Então, na dúvida do que é lei, vai lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Os 10 mandamentos são um resumo da lei. Quando a gente vê aquilo, é um espelho, a gente se compara com aquilo. Fala: olha, eu tenho esse problema, eu tô falso testemunho, aí tem vários pecados, idolatria, um monte de coisa. Quando a gente olha aquilo, a gente vê que está em pecado. Só que a lei não tem capacidade de nos mudar. A lei não consegue transformar em nós. Ela só aponta: está errado aqui, está errado aqui, está errado ali. Só que ela não consegue nos transformar. E nós somos transformados por quê? Pela graça de Deus.
Paulo vai falar posteriormente que a graça de Deus é o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza, ou seja, ela não simplesmente aponta o erro, e nem tampouco ela fala assim, não, tudo bem, você é pecador, então deixa para lá. Não, a graça não faz isso. Não é nem uma lei, nem a hipergraça. É simplesmente ela fala assim, não, você é pecador, mas eu te capacito, eu te empodero para que você saia do pecado. E aí Paulo vai dizer, olha, eu consinto que a lei é boa, mas o pecado habita em mim. O pecado habita em mim. Aí Paulo vai terminar o capítulo 7 falando assim, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque olha que falta de sorte, olha que desventura. Eu quero fazer uma coisa boa, eu tenho consciência que a lei é boa, eu tenho consciência que a palavra de Deus é boa, mas eu não consigo praticar. Aí Paulo fala, como que eu faço? Quem me livrará disso? E a resposta está no capítulo 8, versículo 1, que nós vamos falar amanhã. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então percebe? Quem me livrará disso, desse dilema? Eu quero cumprir a lei e não consigo, preciso cumprir a lei e não posso. Quem me livrará disso? Jesus Cristo, que morreu por nós, para que através da sua graça nós sejamos empoderados. Não a viver no pecado. Porque tem graça, então vamos pecar à vontade. Paulo fala que não. Não por causa disso, mas a graça nos empodera a viver uma vida em santidade de acordo com a vontade de Deus. É isso que a graça faz, amém? Então não é desculpa para pecar, é o contrário. Se nós recebemos a graça de Deus, nós devemos procurar viver uma vida santa. Se nós não procuramos, é mau sinal. Que Deus te abençoe e até amanhã.